Saiu a lista de relacionados do Grêmio para o duelo contra o Mirassol, a sensação do Campeonato Paulista em São Paulo, jogo único, né, pela Copa do Brasil. E não está Vicha Sante, né, o paraguaio que sofreu lá o atentado no Beira-Rio, ficou de fora dessa lista, não viaja a São Paulo. E o Ferreira também ainda se recuperando, ficou de fora. Diego Souza já consta na lista, portanto, mas o vídeo de hoje ainda é uma última, não sei se uma última, né, mas ainda é um resquício de Grenal que não teve, né, porque hoje a gente estou abrindo aqui o print exatamente com as palavras do Esporte Clube Internacional em nota oficial que diz o seguinte. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou tentar ler rapidamente esse trecho, um trecho específico, e depois a gente comenta. Quanto à remarcação... parênteses, o jogo ficou para quarta-feira, dia 9 de março, às 19 horas. Então é sobre isso que a nota fala neste trecho. Quanto à remarcação, o Internacional registra sua inconformidade perante a Federação Gaúcha, sua torcida e comunidade esportiva em geral. Primeiramente, a nova data quebra a isonomia quanto ao período de descanso das equipes, uma vez que o adversário terá um dia adicional de descanso em relação ao Inter. Cara, isso é pequeno. Isso é pequeno num nível que não dá nem para ver a olho nu. Não dá para ver a olho nu. Se vocês estiverem aí sem binóculo, sem lupa, sem, como é que se diz, microscópio, não dá para ver. Não dá para ver. É difícil de enxergar. Né? Tem que ler com calma para conseguir visualizar, porque não dá para ver a olho nu. De tão pequeno que é. Pequeno, incoerente, insensível, sem sentido, bizarro. Tem muitos adjetivos que cabem aqui nesse trechinho inicial. Mas o maior de todos, né, paradoxalmente, o maior de todos é a pequenez desse comentário. Primeiro que assim, o Grenal que seria jogado, não fosse o atentado criminoso, já teria essa peculiaridade, que é uma peculiaridade totalmente normal de todos os campeonatos do mundo. Sempre tem um time, ou quase sempre tem um time que está um dia a mais sem jogar ou a menos. E neste caso do Grenal, seria exatamente isso. O Grêmio jogou no sábado contra o São Luís, o Inter jogou no domingo contra o São José e depois eles se enfrentariam no outro sábado, o Grêmio com um dia a mais de descanso. Então assim, não quebrou isonomia nenhuma, até porque é patético reclamar de um dia mais ou menos neste contexto, né? Mas se manteve, se tu quer falar de isonomia no sentido do tempo de descanso, se manteve a mesma isonomia que teria no Grenal inicialmente marcado. Agora, a isonomia de ter um jogador com uma pedrada na cabeça não se mantém. Né? Do Campas com estilhaços de vidro no rosto, essa isonomia é impossível de reverter. A isonomia do abalo psicológico dos jogadores do Grêmio, né, que vão entrar com que espírito nesse clássico, com que segurança o Grêmio vai adentrar o Beira-Rio novamente. Essa isonomia toda não existe, porque o Grêmio sofreu um atentado criminoso. As pessoas elas não entendem, a direção do Internacional não entendeu a gravidade da coisa. Eles não entenderam que um cara a queima-roupa na frente de um ônibus em movimento, tem esse detalhe, o ônibus estava em movimento e não estava tão devagar assim. Então tem a velocidade da pedra, que era a queima-roupa, o cara estava vendo o ônibus na frente dele, estava vendo as janelinhas na frente dele. O cara toca a pedra buscando acertar alguém, logo buscando matar alguém. Né? A pedra bate com a velocidade e o peso dela, mais a velocidade do ônibus em movimento. Aquilo ali, cara, já tem muita gente falando que o Vicha Sante se salvou porque estava com um iPad, não sei o quê, por causa da película do vidro, por causa de mil fatores que ele poderia ter morrido se fosse um pouquinho mais para cá ou para lá, ou tivesse isso ou não tivesse aquilo. A gente poderia estar falando hoje de uma morte de um jogador do Grêmio que estava no ônibus indo trabalhar. E os caras falando, não, mas um dia mais, um dia menos. Tu é até idiota, cara. Cara, o Alessandro Barcelos, o presidente do Internacional, deu essa declaração patética ali na beira do campo, ainda no dia do jogo, no dia do jogo que não teve. E ali
Todo mundo já criticou, gremistas, colorados, imprensa, todo mundo falou, cara, infeliz, olha a merda que ele disse, papapá. Aí tu dá pra ele o atenuante do calor do momento ali, né, da emoção da hora. Beleza, errou, o cara é um torcedor, é aquele amadorismo que impera no futebol brasileiro, que tem os torcedores passionais ali com a caneta na mão, que por vezes a parte torcedor se excede, né, e o cara não consegue ter clareza em algumas ações ou manifestações, mas depois passa mais um dia e a nota oficial do clube chancela as baboseiras do presidente. Aliás, isso aqui deve ter o dedo do presidente. Pelo amor de Deus, cara, tu é idiota. E se essa pedra não pega, eu falei num outro vídeo, se essa pedra não pega no ônibus, escapa por cima e bate na cabeça de uma criança colorada, não que faça alguma diferença o time do Vichaçante ou da criança em questão, e mata uma criança. O cara tocou uma pedra em direção ao ônibus, mas no meio de uma multidão. Uma pedra desse tamanho, cara. Ah, mas e um dia mais pra descansar? Tu é imbecil, velho. Tu é imbecil. Cara, isso aqui... bom, eu vou continuar lendo, mas tem muita coisa pra falar sobre isso. Vou tentar até ser mais sucinto aqui pra não me alongar. Daí ele fala dessa bosta desse dia a mais, que é irritante num nível assim, estratosférico. E aí ele continua, a nota continua. Adicionalmente, a inversão de rodadas causa alteração na ordem de cumprimento de eventuais suspensões, fruto de cartões. Por fim, tá, vamos primeiro nas suspensões. É do jogo, irmão. Tu é burro, tu é idiota. Eu sei que a Federação Gaúcha de Futebol, historicamente, é capacha do Internacional e faz todas as vontades do Inter e blinda o Inter. Eu sei disso. Que talvez eles estejam mal acostumados. Só que a vida real não é esse pudim docinho que vocês estão acostumados a receber de graça todo dia. Não é. O Campeonato Brasileiro toda hora tem rodada adiada. Porque um cara tem Copa do Brasil, porque o outro foi viajar para não sei onde, porque o outro teve não sei o quê. E os times jogam com asteriscos. E quando vai remarcar, cara, as lesões e as suspensões do momento futuro é o que estão valendo. É a regra de qualquer campeonato. Por que aqui não seria? O que tu queria que ele congelasse a situação de suspensão no momento? Que isso, cara? Que o mundo gira em torno do teu umbigo. Não é assim que funciona. E eu te digo, e eu tô falando aqui, isso acontece em qualquer campeonato, por qualquer motivo de suspensão, de adiamento. Às vezes é a Covid, né, a pandemia, às vezes é um outro campeonato que interfere, alguma zebra. Não interessa. Às vezes tem muitos times que têm seus jogos adiados que não tem nada a ver com a história. É por causa do jogo do outro time, é por causa de, sabe, calendário. E, cara, quando vai jogar outro jogo é na realidade do outro jogo. E ainda assim estamos falando aqui de um incidente, né, para não chamar de atentado criminoso, causado por um torcedor do Internacional. Ele tá chorando aqui, se fazendo de vítima, como se fosse o Grêmio culpado. Ah não, o Vichaçante não quis jogar e aí agora o Inter é a vítima da vez que tá cheio de pendurados por cartão amarelo. Que isso, velho? Tu é idiota? E aqui abrindo um parênteses, né? Tem alguns colorados sem noção, acho que são poucos, mas tem, falando em o Grêmio arregou, a regada da história. Arregou. Eles queriam que o Grêmio entrasse em campo e jogasse, né? Esses inteligentes. Mas a regada é isso aqui, cara. A regada é isso aqui que o presidente do Internacional e a nota oficial do Internacional estão fazendo. Tem uma tentativa de homicídio escancarada, repercutindo no Brasil e no mundo. E o cara tá falando, mas os meus suspensos, e os meus pendurados, imagina se eu for pro Grenal sem o Wesley, imagina, não, o D'Alessandro tá pendurado. Isso aqui é regada, isso aqui é medinho. Que medinho é esse, irmão? A gente não é o timezinho da Série B e vocês os grandiosos times da Série A? Que medinho é esse? Joga com 2 suspensos. Qual o problema? Isso aqui, ó, esse fiasco aqui, essa tragédia pessoal, né, como foi falado lá na época do avião da Chapecoense, essa tragédia pessoal que vive o Internacional, isso aqui é a regada, isso aqui é medinho, tá? Então deixar bem claro, pontuar aqui, botar esses pingos nos is. Mas eles continuam, a nota continua. Por fim, o dia e horário da partida remarcada, considerada a principal razão de ser do futebol, desconsidera a principal razão de ser do futebol, a torcida. Da forma posta, diversos serão os colorados torcedores visitantes que não poderão comparecer ao estádio por dificuldades diversas, sendo o deslocamento o principal.
Finalizando, o Inter seguirá na defesa do interesse da instituição, da justiça e do equilíbrio dentro das 4 linhas e reitera sua luta intransigente contra toda qualquer violência no futebol. Cara, neste ponto aqui eu vou dar um pingo de razão pro Inter, mas só um pingo, que se chama o horário. O horário é esdrúxulo, quarta-feira às 19 horas, mas isso aqui é uma opinião minha que vai muito além desse Grenal, dessa remarcação. Isso aqui realmente não alteraria nada colocar o jogo às 8h30. Sabe? Alteraria. Televisão, contratos, blá blá blá. Mas daí, Barcelos, aí, Inter, vocês estão nadando contra a maré comercial da roda que gira o futebol, que é podre, que atropela o torcedor do estádio, e eu falo disso desde sempre, e não tem nada a ver com este episódio especificamente. O jogo certamente está marcado às 19 horas de um dia de semana, por motivos de televisão, comerciais, etc. E isso eu concordo, mas isso não tem nada a ver com esse episódio. Isso tem a ver com questões que vão além do adiamento em si. Agora, o dia ser uma quarta-feira, cara, é o dia que rolou, é o dia que deu. Sabe o que parece? Aqui parece aqueles guri mimado que quando começou a pandemia estavam: ai, mas eu tenho que andar de máscara, ai, mas eu tenho que fazer não sei. Cara, sim, todo mundo tá se fudendo em algum nível. Tem tem empresa quebrando, sabe? Tem família ruindo, tipo assim, não tem como... Quando acontece uma pandemia, por exemplo, que é um negócio horroroso, né, sem precedentes na história da nossa geração aqui, do último século, talvez, cara, vai ser ruim para todo mundo. Toda a discussão que se vai se estabelecer a partir disso, fica em casa, não, mas vamos liberar um pouco, a economia, a saúde, babá, toda a discussão que se dá a partir desse momento é visando um equilíbrio, é visando minimizar os males. Mas os males estão postos. Não tem como todo mundo ficar bem. A economia é 100%, a saúde 100%. Não, cara, tem que ver o que é mais, o que o bom senso diz, vamos poupar vidas, mas ao mesmo tempo vamos olhar para esse lado aqui da economia, de repente o governo tem que ajudar, mas de repente a gente pode se cuidar, a gente pode usar máscara, de repente a gente pode evitar esse tipo de evento, mas a gente pode liberar esse. É isso, cara. A merda já foi feita aqui. A merda foi um bandido tentando matar alguém com uma pedra, jogando em direção ao ônibus do Grêmio e acertando o Vichaçante. Tá posta a merda. A partir daí, todo mundo vai ter que se prejudicar em algum nível. Porque o jogo não aconteceu. O Vichaçante dormiu no hospital com traumatismo craniano. O Grêmio tá sem ele para o jogo da Copa do Brasil. Ali já tá o prejuízo, tá posto. O prejuízo psicológico, físico, etc. Tá posto. O Inter quer passar por isso ileso, sem nenhum prejuízo, nenhum. Não. A gente quer, a data tem que ser exatamente tão boa quanto essa de agora, não pode ter nenhum suspenso que a gente não tinha agora, e não, eles querem se preservar 100% como se nada tivesse acontecido. E mesmo se fosse um gremista que tivesse tocado a pedra num Colorado, isso é impossível, cara, porque já tá posta a merda e todo mundo vai ter que conviver com ela, perdendo daqui ou dali. E pelo contrário, neste caso, o Inter deveria ser o maior prejudicado, o maior punido da história. Né? Perder pontos, perder o jogo, ser eliminado do campeonato. Nada disso seria absurdo. E pelo que eu tô vendo, nada vai acontecer. O Inter vai ser preservado, o clube, não aconteceu nada com o clube, foi um ato isolado de um cara que não tem nada a ver com o Inter, é um cara que tava na rua passando, e blá blá blá. E o Inter ainda quer preservar os cartões, cara, os cartões! Sem falar que ninguém diz também que esse Grenal tinha 20 mil pessoas porque era no meio de um carnaval. Era no meio de um carnaval. Na quarta-feira, só a galera de Porto Alegre certamente já vai em maior número. Pode perder uma caravana ou outra do interior, mas certamente a galera de Porto Alegre vai em maior número. Né? Não, então é o seguinte, então vamos fazer um outro feriadão, para manter a isonomia, né, da miudeza do Barcelos. Francamente, cara, francamente... Os caras não entenderam o tamanho da coisa. Era para os caras estarem dando graças a Deus que o Inter não vai ser eliminado direto do gauchão, ou não vai perder o jogo por VO, ou algo maior vai acontecer com o Inter, porque eu acho que deveria. Né? Eu já falei disso em outros vídeos aqui, que eu fiz uns 2, 3 vídeos já sobre o assunto, cada um abordando uma coisa específica, né? Então não vou entrar de novo nisso, mas eu acho que seria bem plausível que algo nessa linha acontecesse. Pelo visto não vai. E o Inter, em vez de dizer, opa, ufa, menos mal, tá, beleza, não vai acontecer nada pior com a gente depois dessa tragédia que rolou aqui no nosso quintal, ufa. Não, o que os belezinhas fazem, né? Mas e os meus suspensos?
Pera lá, vamos ver isso melhor. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha o tamanhinho, o Inter é grande, o Inter é gigante. Tá sendo gerido por uns caras pequenos, por pensamentos pequenos, por declarações patéticas. Patéticas, é lamentável. Só espero que esses caras reflitam e que a maior parte, pelo menos, da torcida do Internacional não compactue com isso. Já vi que muita gente não compactua, menos mal, mas enfim, é isso, vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.